principalmente nessas últimas 3 décadas, ele pegou alguns modelos de como lidar com a questão criminológica. Alguns desconstrutivistas franceses, como Derrida, como Foucault, mesmo como Félix Guattari, nós temos Barata, nós temos Ferraioli. E o que eles têm em comum? Uma visão de que o criminoso é um subproduto de um sistema injusto. O que eu percebo é que algumas pessoas são movidas por convicções. Elas foram para uma faculdade de Direito e o primeiro livro que elas receberam no primeiro semestre da faculdade de Direito deve ter sido, eu vou chutar, um livro do Foucault. Um livro, o mais vendido no Brasil, do Michel Foucault, que se chama Vigiar e Punir. Esse livro ele é largamente difundido no primeiro semestre da cadeira de Direito Penal em qualquer faculdade de Direito no Brasil. Para o Foucault, tudo na sociedade se refere a uma relação de poder entre o opressor e o oprimido. Essa classe dominante, ela tem interesses em manter a classe oprimida em seu lugar. Ou seja, quando a classe oprimida sai do seu lugar, se estipula um crime para que essa classe seja presa. Isso, vejam, isso está sendo difundido para um estudante de direito que ainda sequer conheceu a própria legislação penal. Il me semble que, de toute façon, la notion même de justice fonctionne à l'intérieur de la société de classe comme revendication du côté de la classe opprimée et comme justification du côté de la classe oppressée. I don't agree with that. And I think that our existing systems of justice I think it's too hasty to characterize our existing systems of justice as merely systems of class oppression. I don't think that they are that. I think that they embody systems of class oppression, and they embody elements of other kinds of oppression. But they also embody a kind of a groping towards the true humanly valuable concept of justice and decency and love and kindness and sympathy and so on, which I think are real. Surge, então, uma doutrina de um jurista italiano chamado Luigi Ferraioli, que fala em garantismo. O garantismo penal, ele tem a sua raiz na Itália, nos anos 60 para 70, quando houve uma época de tensão. Explodiam bombas em metrôs, em praças públicas. E para punir ou para parar com esses delinquentes que faziam isso, o Estado italiano estabeleceu leis rígidas. Alguns teóricos, eles começaram a questionar a dureza, a rigidez da legislação e invocando a necessidade de que fossem observadas as garantias. E aí surge a expressão garantismo. A partir de certos paradigmas de que, em primeiro lugar, sempre estão, como regra absoluta, a garantia do réu. O problema desse garantismo penal trazido pelo Luigi Ferraioli foi que esse garantismo ele é o chamado garantismo penal monocular e hiperbólico. Hiperbólico por ser muito grandioso, por ser algo exagerado, e monocular por eles olhar apenas para um só dos lados, que é o lado do criminoso. Os doutrinadores brasileiros se apaixonaram por essa doutrina, foram fazer mestrados com esse doutrinador. Parlerò più semplicemente del punto di vista di un europeo, di un italiano, come un italiano, un europeo, guarda a quella che io ritengo la Costituzione in questo momento più avanzata del mondo. La Costituzione che ha introdotto un sistema di garanzie che non ha paragoni in altre Costituzioni. Eu mencionava há pouco uma pesquisa feita, se não me falha, pelo professor Richard Albert, em que ele fez uma tabela mostrando justamente os países que têm menos direitos previstos no seu texto constitucional em relação aos países com mais direitos. E isso, obviamente, de alguma maneira pode ser expressivo do nível de desenvolvimento do país, segundo ele.
Porque países como a Austrália, como os Estados Unidos, como a Alemanha têm catálogos de direitos muito mais enxutos do que países como o Brasil, como a Venezuela e outros que têm catálogos de direitos mais extensos. Mesmo na cadeia, todos eles terão direito a receber visitas, né? Não vão ficar esse tempo que eu estou fixado, porque, primeiro, o tribunal pode baixar a pena, segundo, vão trabalhar, vão estudar, não vão ficar efetivamente esse tempo de pena. O homicídio precisa ter uma pena maior. Não é possível que uma pena, aqui nós tratamos de um homicídio qualificado, mas o homicídio simples começa com uma pena de 6 anos. Isso é uma vergonha para qualquer sociedade minimamente civilizada. E a pessoa não fica 6 anos, ela fica 1, 2 anos. Então a pessoa mata alguém, fica 2 anos preso e está na rua, pelo amor de Deus. Tem pessoas que, lamentavelmente, não estão aptas ao convívio em sociedade. Então esse excesso de benefícios acaba prejudicando a todos nós que vivemos naquele looping eterno de criminalidade com o sujeito que deveria estar acautelado, deveria estar segregado à sociedade, circulando entre nós. Vamos mostrar isso na prática. O crime de tráfico de drogas, você vai ver lá na lei que está dizendo pena mínima 5 anos, pena máxima 15. Tá, mas na realidade, se você olhar a média das condenações que os juízes dão, para aqueles que têm acima de 21 anos, é uma pena em torno de 10 anos. Só que, preso mesmo, ele vai ficar em torno de 2 anos por conta da progressão. Se você for menor de 18 anos, aí é menos ainda. Vai ficar em torno de 1 ano e meio, que não é sentença condenatória, é medida socioeducativa. E assim vai com todos os outros crimes. Todos eles têm uma pena descrita lá no Código Penal, mas que na vida real, praticamente ninguém cumpre essa pena na totalidade. No homicídio qualificado, a pena mínima é de 20 e a máxima é de 30. A média das condenações fica ali em torno de 25 anos, para quem é maior de 21. Se for menor de 18, aí é no máximo 3 anos de medida socioeducativa, que nem pena é. E isso acontece em razão de um negócio chamado progressão de pena. É um dispositivo lá da lei que estabelece entre 16% e 40% da pena só é que vai ser cumprida dentro da cadeia, dentro do presídio. A lei no Brasil está repleta de dispositivos que antecipam a saída do criminoso. A ideia de que o bandido tem que pagar a sua pena integralmente pelo crime cometido já não existe mais no ordenamento jurídico brasileiro. Toda essa visão de que o criminoso, coitado, não pode ficar segregado, né? Não pode ficar preso em regime fechado durante toda a pena, que é o que acontece na maior parte do mundo, né? A pessoa é condenada a 10 anos de prisão, ela vai cumprir esses 10 anos de prisão do lado de dentro da cadeia, né? Então nós resolvemos ser criativos e criar uma pena de prisão que você cumpre do lado de fora. Você cumpre 1/6 do lado de dentro, depois você vai para o semiaberto e durante o dia você faz o que você quiser da sua vida e de noite você volta para a prisão para dormir, né? A prisão vira uma espécie assim de pousada, né? Bed and breakfast, alguma coisa assim. Vocês percebam que inclusive foi criado a figura do preso nas nuvens, aquele sujeito que foi condenado, que tem que cumprir um regime de privação de liberdade, mas por não ter a vaga que se julga adequada na casa prisional, ele aguarda em casa. Dia 30 de julho, você vai assistir gratuitamente a maior investigação já feita sobre o crime no Brasil. Entre Lobos 2026. O Brasil deixou a porta aberta para o crime. E você vai entender como e porquê. Para assistir de graça, toque no link deste vídeo e garanta seu acesso. O que você está levando? É um canhão? É uma arma? Então você está preso.